Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom olá. Meu nome é Felipe Xavier e esse é o Coffee X. A gente vai continuar a saga europeia. Quando eu digo a gente, estou acompanhado aqui da minha querida esposa que vocês já conhecem, a Paulinha Xavier. Oi, amor, tudo bem? Hello, how you doing? Tá no clima já, né? O Felipe falou, prepara um momento aí pra você falar do inglês, eu já tô falando. Então vamos lá, gente. Se esse é o seu primeiro episódio aqui do Coffee X, a gente tem essa série que é a série da Eurotrip, que foi uma viagem que nós fizemos em 2019, quando nós nos casamos. E nós já tivemos 3 episódios, que são o episódio 18, episódio 21 e episódio 24. São os 3 primeiros episódios que a gente gravou contando algumas histórias sobre a nossa viagem, e esse é o 4º episódio da Eurotrip. De fato. Enfim, é isso. Vamos pro episódio. Nós vamos continuar aqui nessa saga. Nós estamos na cidade de Zermatt, que foi o destino da nossa viagem, o destino da nossa lua de mel. E foi incrível. No último episódio, a gente contou a nossa saga da banheira. Sim, você tem que ouvir, gente. Ficou muito engraçado. Não é o que você tá pensando. É pior. É pior. Mas vamos lá, agora a gente vai pro outro dia, que eu imagino que tenha sido o dia seguinte, né? Acho que sim. A gente acordou em Zermatt e a gente foi tomar o nosso café da manhã maravilhoso, e lá, por ser um lugar turístico, ele tem atrações para você fazer, né? E no caso, como a cidade é bem pequenininha e as atrações são mais voltadas para a natureza, a atração escolhida foi trilha. Então a gente decidiu fazer trilha, né, amor? Sim, aí Quem que deu a ideia? Foi eu ou você? Não lembro. Dos dois, eu acho. Mas só uma coisa, toda vez que a gente falar trilha nesse episódio, a gente vai sempre falar um pouco mais grave que a vez anterior, entendeu? Isso, trilha. Então vai chegar um momento que eu não vou conseguir mais, eu vou ter que, sei lá, inventar uma forma de falar. Mas então, a gente acordou, foi tomar um café da manhã maravilhoso com aqueles café suíço, tomatezinhos deliciosos que hoje a gente faz na nossa casa e chama de tomate Zermatt, que é tomate no forno com azeite e orégano, uma delícia. Yes, é uma delícia, eu acho, né? Você não gosta. É mesmo. Eu faço pro Felipe só. Mas é isso, então a gente tomou café e aí a gente decidiu, vamos fazer trilha. E lá em Zermatt mesmo, próximo a Zermatt, tem 1 milhão de trilhas, né? Tinham várias trilhas de se fazerem, né? E você lembra o nome? Se tinha algum nome a trilha que a gente fez? Era the short one, a mais curta. Eu acho que a gente pegou um papelzinho na recepção, porque lá já tá tudo mapeado, né? Já é uma cidade turística muito famosa. Na verdade, acho que a Europa inteira é muito conhecida por esporte assim, ao ar livre, trilha, seja os esportes de neve, os de verão, enfim. Todas as formas de esporte na natureza, e aí tinha algumas trilhas já mapeadas. A gente pegou um cartãozinho, você lembra? Eu lembro que tinha um cartão, e aí ele tinha as trilhas de ciclismo e tinha as trilhas da galera que ia a pé também. Era tipo de cor diferente, uma parada assim. E a gente pegou a trilha mais curta, porque a gente não tem preparo físico, né? A gente é sedentário. A gente até fez um pouco de esporte, assim, bem... Só que ele é sedentário também. A gente fez 3 meses de arquearia um pouco antes da gente casar, né? Você lembra? Lembro. Só que a gente não tinha Não era total sedentário, porque a gente fazia o aquecimento no começo. De 10 aí minutos. O aquecimento a gente corria um pouco. Mas eu já cansava. Mas enfim, aí a gente pegou esse papelzinho, tipo aqueles panfletos que dobra, sabe, várias vezes. E aí um mapa, né? Era um mapa. É um mapa, não um panfleto, é um mapa, exatamente. A gente teve que usar isso em vários lugares da Europa. Quando a gente for pra Roma... A gente já foi pra Roma? Não, Roma é na volta. Quando a gente for Roma e Praga. Quando a gente for nas próximas cidades, Roma e Praga, vocês vão ver que a gente vai precisar muito disso, porque nosso GPS falhou, enfim. Mas vamos falar de Zermatt. Aí a gente pegou a trilha mais curta, porque a gente era sedentário, e essa trilha mais curta era de 3 horas. 3 horas pra ir, 3 horas pra voltar? Eu acho que era tudo. Eu acho que a ideia era fazer em 3 horas ida e volta, só que a gente fez 3 horas só ida.
que a gente foi muito devagar. E a gente ficou tirando foto também. Não, né? e também tem que ver qual que é o padrão que eles estão falando, né? Porque se for o cara da Suíça lá, a parada era só subida. Não tinha como, a gente morreu porque fazendo. Zermatt fica num vale. Eu expliquei isso no podcast passado, né? Ou no retrasado, não sei. Que lá é um valezinho, minúsculo, assim. A cidade tem 2 km de comprimento por 450 metros de distância, assim, de largura. É muito pequeno, então você faz a cidade em 5 minutos. Só que você vai devagar, porque você vai admirando a paisagem. E aí a gente percebeu que lá era tudo íngreme, por causa de ser um vale, né? Então era tudo muito íngreme. A subida era, tipo, 98 graus. Muito íngreme. Mesmo. Quase negativo. E o pior, acho que, se eu não me engano, teve um momento na trilha que a gente viu uma pessoa, porque aí a gente, era assim, tinha a trilha e tem o caminho certinho pra você ir, tem né? Tem caminho, né? tem placa, tem tudo. Assim, dá pra você se perder, mas é difícil, porque é muito bem sinalizado, é tudo muito bem sinalizado, E né? é tudo por minutos, né? Por exemplo, a placa que eu tô vendo agora tá falando assim, próxima parada em 20 minutos. De caminhada. Não era por km, né? Quilômetro, metro. Era tudo por minuto, você lembra? Uhum. Então a gente seguia as plaquinhas, seguia o chão, né? Que tava marcado já de tanta gente passar. Tinha e os deu tudo caminhos, certo, né? Os caminhos da trilha. Sim, aí, mas o que eu ia falar é que teve um momento que a gente... Eu não sei se você lembra disso, mas a gente viu uma pessoa descendo, meio que correndo, assim, e o bagulho era, tipo, era quase um escorregador, se sabe? for quem eu tô pensando, era uma mulher descendo com dois andadores lá. Como é que chama? Não é andador, né? É aquelas pazinhas lá. É uma parada da galera que faz trilha. Não é um troço de escalar, né? Sei lá o que era. São dois né, pauzinhos assim. Como é que chama? Com a ponta. Com a ponta na ponta. Que você enfia no chão pra... enfim, pra firmar. Pra firmar, isso. Então ela desceu muito rápido. Sim. Muito rápido. Só que é isso que eu tô falando, era muito íngreme. Se eu fosse fazer aquilo lá, eu ia capotar, tipo... Se ela tropeçar ali, já era. Ela vai virando uma bola de terra, né? Até cair. Mas, beleza, a gente começou a fazer a trilha e talvez também a gente começou a fazer a... trilha. Mas a gente começou a fazer a trilha. Caraca, eu não vou sair daqui. Mas tinha um tempo que era programado. Só que a gente foi parando, porque a gente foi tirando foto, então a gente tem altas fotos incríveis lá. A gente tem fotos de desfile. A gente tem que contar sobre a roupa. A gente foi com uma roupa muito inapropriada também. Mas enfim, sobre as fotos. Eu tava com a minha mochilinha lá, bonitinha, né? De trilha. E aí eu falei assim, amor, faz umas fotos aí pra mim. Eu tô subindo aqui, né? Como se eu fosse bem... aquela pessoa que vai na aventura e tudo mais. Aí o Felipe tirou a foto e na hora que eu fui ver, ele falou assim, esse aqui tá parecendo você desfilando, esse cabelo solto, você tá andando igual, sei lá, numa passarela. É porque eu falei, você falou tipo assim, tira umas fotos aqui parecendo que eu tô fazendo trilha. E aí você tirou a mochila, você começou a desfilar, eu fiquei assim, não entendi, porque as pessoas fazem trilha, elas estão com mochila, com cara de cansado, e você tava com aquela cara, tipo, de modelo. Meu cabelo tava perfeito naquela época, gigantesco. Eu tinha feito um pintado de loiro, assim, pra casamento e tudo. Então tava muito bonito. Foi a melhor época do meu cabelo. E aí tava todo brilhoso no sol, eu com uma roupa toda preta. Aquele vento. Não, foi bem nada a ver. Eu falei assim, não tem nada a ver com a foto que eu queria. Aí eu fui, prendi o cabelo, pus a mochila e andei mais marchando, assim, pra ver se... pegava umas fotos melhor na trilha. Mas aí, vamos falar da roupa, né? Porque tava frio, né? Pra gente tava muito frio, tava uns 8 graus. À noite lá fazia às vezes -1, -2, né? Mas, assim, às vezes na nossa cidade, Uberlândia tá fazendo isso. Em julho, por exemplo, bateu, né? 8, 9 graus. Mas a gente não tá acostumado. E aqui também, no Brasil, as casas são de concreto, de cimento, então lá fica tudo gelado. -1, a gente dentro do quarto é normal. 25 graus dentro do quarto. Tem aquecedor. E é tudo de madeira também, né? Então, a gente foi meio que numa expectativa. A gente vai subir uma montanha, não muito alta, né? Mas a gente vai subir num lugar desconhecido. Logo, a gente vai com a nossa blusa impermeável. De a neve. Blusa de neve, né? A blusa de neve a mesma que a gente usou pra ir no Matterhorn lá em cima. A gente já contou isso? Não. A gente vai contar depois. Mas a mesma blusa, sabe? Que a gente usou pra subir milhões de quilômetros pra cima. Então, a gente foi com muita roupa mesmo. E aí a gente chegou em algum momento no meio da trilha que ficou muito calor. No meio da
trilha, que ficou muito calor. E a gente tirou e teve que amarrar na cintura e tipo continuar. assim, depois de 20 é pesado, minutos. a blusa é pesada, né? Porque é impermeável, é grossa e tal. É tipo então... você tentar abraçar um gordinho e o braço não encosta na frente. Abraçar ela na cintura é impossível, sabe? Ela não fica, é horrível. E aí a gente tava subindo com mochila, com comida e com essa blusa amarrada, tipo, super gordinha, assim. A gente tava com uma saia gigante, né, carregando essa blusa. Mas aí a gente precisa voltar no tempo, porque a gente esqueceu de citar uma coisa aqui. O que acontece? Quando a gente tava lá no hotel, Orelha, coloca barulhinho aí de que tá voltando no tempo. Antes da gente sair pra trilha, a gente descobriu que no hotel tinha um lanchinho, né? Que era um pack... Um lanchinho de trilha. Isso, era um pack... Era um almoço que eles colocavam pras pessoas que... Porque é comum elas fazerem esse tipo de coisa lá. Não é um almoço, é um lanche, né? Algumas pessoas considerariam... Tipo nos Estados Unidos é um almoço. É tipo um snack, né? Que é tipo um sanduichinho, né? E aí, a gente descobriu que tinha lá no hotel. Então, como a gente tava saindo... Eu acho que foi umas 9 e pouco da manhã, né? A gente não sabia quanto tempo a gente ia gastar. Se lá em cima as coisas... Provavelmente lá em cima... Eu não sei se a gente olhou o preço quando chegou lá em cima. Mas tem restaurante lá em cima... vai ser uma facada. Então, a gente falou, vamos pegar esse almocinho aqui e a gente compra e volta, né? Só pra você ter uma noção. Uma refeição, em média, em Zermatt, é 30 francos suíços por cabeça por refeição. Então, a gente não tinha. A gente tinha 450 francos pra ficar 5 dias. Acabou que no final das contas, a gente economizou tanto que sobrou dinheiro e a gente acabou fazendo uns passeios a mais. Que a gente vai contar depois. Mas a gente achava meio caro, a gente não tinha condição, a gente já explicou que a gente teve que guardar dinheiro, fazer escolhas, não sei o quê. Só que 30 francos por refeição, para 4 refeições por dia, não dava. E aí a gente descobriu esse lanchinho, que era um sanduíche natural, tipo um pão integral, mostarda, ketchup, peito de peru e umas paradas lá, picles, eles põem uns negócios diferentes. Mas tava uma delícia, né? A escolha questionável, mas... que a gente gostou muito. Tinha fruta também no pacotinho. Uma fruta, 2 chocolates suíços e uma garrafa de água. Tudo isso, esse lanche completo, era 8 francos. Então a gente começou a pedir isso pra lanchar várias vezes, pra gente poder economizar. E dava uma refeição assim, sabe? Você não ficava, tipo, explodindo assim, mas ficava satisfeito, né? É tipo como se fosse a gente pede um lanche à noite, né? Tipo isso. Um hambúrguer, sei lá. Não é um hambúrguer, 180 gramas de carne. Não, mas é tipo um lanche. Mas mandava bem, dava pra se virar. E aí, o que aconteceu foi que você ligou pra pedir, porque você tem que ligar lá na recepção e falar, você separa pra gente aí e tal. Porque eles fazem na hora, né? Eles fazem sobre demanda, sobre encomenda, sei lá. Aí eu tive que ligar pra dona do hotel. O nome dela é Hannelore. Não sei como é que fala isso, porque é alemão. Mas você ligou na recepção, né? Liguei na recepção. Que aí eu tinha visto lá naqueles papeizinhos que ficam no quarto, fala essas coisas, né? De recepção, de serviço de quarto e tudo. Aí eu tive que falar com ela em inglês pra poder pedir esse lanche. Foi uma experiência difícil. Assim, é importante demais ter o inglês, só que o fato dela falar com um sotaque meio alemão foi muito difícil pra mim, que eu tive que fazer. Eu já não tava escutando direito, né? Pra quem não sabe, eu tenho um problema auditivo. E aí eu ainda fico um pouco insegura de não tá vendo a pessoa falar, não ver a boca dela e conseguir fazer uma leitura labial. Aí eu comecei a ficar assim, não, a gente quer o sanduíche. Ela aí começou a perguntar, tipo assim, with ham? With ham? Eu, que é isso, gente? Que é isso? Eu quase comecei a chorar no telefone. Que quer não, dizer com presunto, né? Aí eu, what? E tipo, fiquei super nervosa. E aí eu tive que chamar o Felipe, ele tava tomando um banho nessa hora. E eu, amor, sai do banho aí, eu preciso que você me ajuda, eu não tô conseguindo e tal. E aí o Felipe conseguiu entender e resolver, né? E aí, se você não souber falar inglês, como que você vai pedir o almocinho nesse restaurante? Você não vai conseguir. Toda essa história meio aleatória é justamente pra falar. Inglês é importante, mesmo se você tem dificuldade. Porque era a única forma que a gente tinha de comunicar com eles. Não tinha outra opção. Exatamente. E o que a gente oferece, meu amor, para as pessoas conseguirem se comunicar em uma viagem dessas? A gente
gente oferece um curso super acessível que cabe no bolso de todo brasileiro. Ó, que chique! E o curso é uma parceria que a gente tem com os produtores, né? O que a gente chama de afiliação. Então, para quem compra com o nosso link de afiliado, a gente oferece bônus exclusivos que, inclusive, se você for um dos primeiros a comprar esse curso do semestre, você pode levar uma consultoria de 1 hora com a gente para tirar suas dúvidas, treinar a sua conversação. Então, vale muito a pena. O preço é quase simbólico. Então, dá uma olhadinha nos links que vão estar aqui no na post. descrição aqui do podcast. E, além disso, nós temos também o nosso Instagram, que tem conteúdo todo dia, Paula e Felipe Xavier, @Paula e Felipe Xavier. Tem o nosso canal do YouTube, que é a mesma coisa, Paula e Felipe Xavier. E, se ficar na dúvida aí, é só olhar a descrição do podcast, beleza? Agora vamos voltar pra trilha. Então estávamos lá na trilha e vamos falar do incidente que rolou, porque esse incidente foi tenso. Eu fiquei sem graça, porque foi um incidente. O tal do jovem inexperiente que viaja, né, sem experiência mesmo. E ainda mais admirado com toda a paisagem, que tudo tá acontecendo. Em lua de mel, não presta muita atenção nas coisas. E aí estávamos, eu e o Felipe, subindo aquela montanha de 90 graus e a gente olhando um monte de ciclistas descendo, né? Descendo super rápido, uma velocidade muito acelerada, e eles descendo, fazendo curva, fazendo tipo vários S's assim, descendo a montanha, e a gente filmando eles, postando stories, nossa, olha que legal, tal, olha ali o tanto que eles estão vindo rápido e tal. E aí beleza, a gente só filmando e tal, pra gente mostrar pros nossos amigos depois, e a gente conversando assim, bem distraído, de repente eles começam a chegar bem perto da gente, e a gente dá um mínimo passo pra trás, tipo assim, ah tá, eu acho que eles vão passar por aqui. Só que acontece que a gente tava no meio da trilha do ciclista. Uhum. E aí passou acho que passou 1, 2, 3. E aí, tipo assim, teve um deles que não conseguiu fazer o espaço, tipo, não conseguiu fazer a curva certa. E ele caiu, capotou na bike. Me derrubaram aqui, ó! Porque a gente tava no caminho dele. Ele caiu e ele deu uma ralada, né? Ele deu um ralo na gente. Ele deu uma ralada também, mas ele foi e falou pra gente que a gente Can you please stay out of the way? Ele falou, tipo, cara, vocês estão no caminho. E só aí que a gente entendeu que existia uma trilha específica pra quem estava andando e existia a específica pra quem estava andando de bike. Claramente a trilha de bike era muito mais larga. Ela tinha uns 3 metros de largura. Sem brincadeira, uns 3 metros. E a gente assim, nossa, que legal, né? A gente ficou discutindo, eu acho que vários momentos, porque que tinha trilha diferente, né? E a de ser humano normal, sem bike, era de 50 centímetros, entendeu? Era um piso, assim, era bem mais fino. E aí, eu e o Felipe, assim, não, legal, né? Tem uma maior, uma menor, acessível. Aí, tipo... E aí o cara deu um ralo na gente, a gente ficou muito sem graça. Ele falou assim, can you please stay out of the way? Tipo, muito bravo, o que quer dizer? Você pode, por favor, dar licença do caminho? Aí a gente... A gente ficou pedindo desculpa e tal, só que aí ele levantou na bike e ele continuou descendo. Mas a gente ficou sem graça. Sim. Muito sem graça. Ainda bem que ele não se machucou, tipo... Muito. Eu imagino que ele deve ter dado uma ralada, mas ele tava super com um monte de proteção e tal. Isso não nos exime da culpa, gente. Só tô falando que o cara tá bem e ele não morreu. Sim, mas eu tô com vergonha de novo só de lembrar. Que eu lembro mais ou menos dele. E aí a gente continuou e a gente chegou, finalmente. Tipo assim, teve um momento que a gente cansou pra caramba e a gente ficou tipo assim, caraca, não chega isso. Pelo amor de Deus, onde a gente tá indo. E a gente finalmente chegou lá em cima. E como que era o nome do lugar? Sunega. Era uma estação, certo? Eu acho que é uma estação de... porque tinha um trem lá em cima. É tipo um bondinho, desceu, né? Como é que chama? Teleférico? Eu acho que é isso. Mas e é de trem também, porque a gente desceu. Mas não chama trem, chama funicular. Eu acho que é funicular. É um trem que ele normal, ele fica inclinado a uns 45 graus. Nossa, eu tô muito arquiteta hoje, Sim. né? Falando vários graus, medidas. Mas ele é um trem que fica inclinado pra caramba. Então, pra poder acessar ele, você tem que subir escada. Se você procurar no Google por esse nome, acho que você vai entender melhor o que eu tô falando. Ele é inclinado e aí ele sobe e desce inclinado. Ele sai furando a montanha de cima e embaixo. Então... Lá em Zermatt, lá embaixo, o que a gente gastou 3 horas pra subir, esse funicular faz em 4 minutos, descendo.
Só que a paisagem é um túnel gigante de cimento, né? Não tem nada demais. Preto, né? É meio esquisito, assim. Mas antes da gente ir pro trem, a gente chegou lá em cima e tem um lago maravilhoso lá em cima, que uma das coisas que você queria muito fazer é tirar aquela foto, uma foto profissa mesmo, com câmera, que dava pra ver o Matterhorn, que é a grande montanha de Zermatt lá. Toblerone. Que é a montanha do Toblerone, que é refletido na água, certo? Sim. Então a gente subiu essa trilha e a gente estava exausto, com fome, né? Eu acho que a gente saiu de manhã e chegou lá, tipo, na hora do almoço. E já com muita fome, porque a gente tinha gastado muita energia. Então a gente parou pra lanchar nessa estação. A gente até chegou a entrar no restaurante, porque lá em cima é maravilhoso, né? Se você for realmente comer lá, é muito bonito, vale muito a pena. E parece que é muito gostoso também. Lá tava cheio de velhinho, assim, de uns caras que você fala, nossa, eu quero aposentar desse jeito. Sabe? Uns carinha de, tipo, de um Ray-Ban, usando um gola polo, assim, um cabelo todo branco. Eu falei, eu acho que é isso que a gente tem que almejar na nossa vida. E aí você come, né? Você almoça ali. Eu acho que era self-service, não sei se tinha self-service, não sei. Acho que era, tipo, la carte normal, né? E aí você come olhando para as montanhas em volta, para a cadeia de montanhas alpina. É bem chique. Só que deve ser uns 40 francos por pessoa. Aí a gente já tinha pedido nosso lanche humilde de 8 francos. E a gente sentou na frente desse lago. Eu tirei a foto que eu queria, do reflexo da montanha. E a gente sentou, ficou lá um pouquinho, descansando. E foi isso. E aí a gente falou bem assim, vamos voltar. Aí a gente ficou na discussão se a gente voltava. Ficou uns 10 minutos olhando assim. Porque era muito tempo. E a gente tava, tipo, destruído já. Porque a gente tinha andado por 3 horas e, tipo, só subida, né? E aí a gente olhou o preço desse trem que a gente comentou. E aí a gente falou, cara, vamos descer. Na verdade, se fosse por mim, eu ia economizar pra poder comer uma refeição, alguma coisa assim, mais legal no final do dia. O Felipe falou assim, eu não sou obrigada, eu vou descer em paz. E aí, esse funicular, eu acho que era... Eu não sei se tô falando o nome certo, tá? Eu acho que é isso. Mas esse trem inclinado aí, ele era uns 15, 16 por pessoa, você lembra? Eu acho que foi 16 francos com uma viagenzinha de 3 minutos. Tipo, quase o preço de uma refeição, né? Enfim. E aí a gente foi embora e a gente caiu, tipo, na frente da estação que a gente chegou, que era, tipo, a 3 minutos do nosso hotel. E a gente voltou pro hotel. É aí sim que a gente descobriu que tinha como subir pra Sonega de trem, porque a gente nem sabia, né? Dava pra gente ir pro mesmo lugar que a gente foi por esse trem, porque ele ia subir, né? Só que a gente foi fazendo trilha. E uma coisa que eu lembrei aqui, antes de a gente viajar, eu tinha olhado alguns percursos de trilha na internet e eu vi que tem uma lá que é super famosa em Zermatt que chama Five Lake View, que é a vista dos 5 lagos. Em volta de Zermatt tem 5 lagos muito famosos. A gente viu só esse primeiro, que era 3 horas, né, de trilha. E a gente gastou 3 horas pra chegar lá e tirar foto. A gente tava exausto. Você lembra o nome desse lago? Leycy. Eu acho que Si em alemão é lago. Porque todos os lagos que a gente foi terminava com Si. Você lembra do Washington? Enfim. Aí a gente falou, e se a gente for tentar ir pros outros 4 que estão faltando? Aí o Felipe, não, eu tô pagando aqui já o funicular pra gente descer. Não, e também era muito tempo. Eu acho que tinha mais uns que de lá era tipo mais 45 minutos de caminhada. Eu acho que era bem mais. Eu acho que era tipo assim. Acho que o último era tipo 2 horas. Não, mas eu acho que era bem mais que isso. Eu acho que se brincar esse percurso inteiro devia ser umas 12, 13 horas. Era um negócio bizarro. Muito rolê. Então a gente decidiu ir embora, né? E aí a gente foi pra casa. Né? Pra nossa casa por 5 dias. Pro hotel. Bom, é isso. Foi o rolê da trilha, foi esse, né? O rolê da trilha. Vamos contar, vamos partir pro outro dia, pra gente dar um episódiozinho com mais de um evento pros nossos ouvintes, que foi... Uma das coisas que a gente fez foi que a gente saiu do Brasil e a gente levou as nossas roupas de casamento, porque você queria fazer um ensaio com o vestido de noiva e eu com a roupa, com o terno e tal, que a gente casou. Você falou, a gente vai fazer fotos incríveis na Suíça, porque lá é um lugar incrível, enfim. E lá você não paga pra fazer nada em frente à paisagem, né? Isso é de graça. E aí a gente levou, né? Mesmo que a gente não ia ter um fotógrafo, nosso fotógrafo se chamava tripé. Exatamente. Que você colocava, né? E programava E pra quem não lembra, eu falei no primeiro episódio sobre as decisões de casamento. Eu comprei o meu vestido no AliExpress, paguei R$600, então ele era meu. Eu podia fazer o que eu quiser. Aí, o que aconteceu? Isso foi no outro dia, né? Porque nesse dia aí, na verdade, eu não lembro como que a gente terminou esse dia, se a gente foi comer em algum lugar, enfim. Mas aí, no dia seguinte, a gente foi fazer essas fotos, que a gente discutiu aqui um pouco antes de começar.
confessar que a gente não lembra se foi de manhã ou à tarde. Eu acho que foi à tarde. Mas isso não importa. O que aconteceu? A gente foi sair pra dar um rolê e tirar essas fotos. Então a gente se vestiu de noivo e noiva de novo e saímos andando na rua do próprio hotel, né? A gente saiu andando, subindo a rua. Não precisava sair muito assim, porque já tudo lá é bonito. Na porta do hotel já é bonito, não tem nenhum lixo na rua, não tem uma folha no chão, não tem nada. Tanto que a gente começou tirando foto já na porta do hotel, né? Aí a gente falou, vamos subindo aqui e a gente vai achando uns lugares e tal. E uma coisa muito legal foi que, apesar da gente estar preparado pra frio e tudo, nesse dia tava calor, você lembra? Tava uns 15 graus, então eu fui com um vestido, tipo assim, super cavado, né? As costas abertas, enfim. Pra quem é mulher aí vai entender, mas geralmente tava frio na viagem, só que nesse dia foi uma temperatura muito boa, então deu pra ficar tranquilamente. E aí a gente foi subindo e foi tirando fotos, tipo, incríveis, uma foto mais incrível atrás da outra, até que chegou o momento um dos primeiros impasses do nosso casamento. Só que, o que acontece? Homem cansa muito fácil pra tirar foto. Você tira umas 10 fotos, ele, tá bom, vambora, vamos voltar pra lá, vamos entrar na banheira, vamos manchar a banheira. Quem ouviu o episódio anterior vai entender o que se trata se manchar a banheira, não é o que você tá pensando. Mas enfim, aí beleza, o Felipe tava cansado já, tipo assim, 20 minutos de foto, já deu. Eu falei, meu filho, a gente tá na Suíça, não vai ser tão rápido que a gente vai voltar. Aí a gente ficou umas 2 horas, eu acho, tirando foto, procurando os melhores ângulos, descobrindo também a cidade, foi bem legal. Aí, eu acho que tava no final da tarde mesmo. Passava várias pessoas em momentos de caminhada, nos congratulando em várias línguas que a gente não entendia, mas a gente só falava, thank you, só isso. A gente falava só o thank you e já era. Né? Porque provavelmente eles estavam falando, tipo, que legal, parabéns e tal. Eu acho que e provavelmente era em alemão, que a gente não sacou, né? Porque a gente não fala alemão. E porque a gente, Zermatt fica nessa parte alemã da Suíça, né? Então, eles vão falar com você primeiro em alemão. E aí, se você não fala, eles vão falar em inglês. Eles vão falar 4 línguas até acertar a sua. Eles vão tentando, assim, mas acho que todo mundo... Só um detalhe, lá a garçonete do restaurante fala 4 línguas, tá? Se estiver pensando em um trabalho qualificado, estuda 4 línguas. Você ir pra lá. Mas enfim, aí a gente... O Felipe já tava mal-humorado, né? Em lua de mel. Pensa bem comigo se você A culpa não era da lua de mel, era de 2 horas de foto. Mas enfim, não tem como você ficar bolado. Uma lua de mel na Suíça com vista pro Toblerone. Entendeu? Não tem como. Eu tava super radiante, assim, né? Em vários sentidos, porque eu tava de vestido de noiva. Mas enfim, a gente subiu num lugar questionável. A gente subiu num morrinho, num talude, que é um morrinho de terra, né? Na frente de um jardim. Talude. Parabéns pelo uso da palavra talude. Arquitetura, gente. Enfim, a gente subiu nesse lugar. Na minha cabeça, não tem o que discutir, não tem cerca, o lugar é público. Calçada é público, do mesmo jeito, não tem cerca, você pode andar, mesmo que tá na frente da sua casa, a calçada é pública, entendeu? Aí eu subi lá, felizona, falei assim, esse é o ângulo, é aqui. Posiciona lá, por favor, sorri, só isso que eu te peço. Aí beleza, o Felipe ficou lá. Achei o ângulo, tava encaixando um Matterhorn, tava encaixando um chalezinho de madeira perfeito e o Felipe mal-humorado. Aí eu aproveitei e falei, pronto, eu vou fazer carão e a gente vai ter uma foto... Não, mas você já tá falando da foto. A gente discutiu um tanto antes de subir no lugar ainda. Porque você falou, vamos tirar a foto ali em cima. E aí você foi e falou que aí a gente teve essa era discussão. Público. Não, então, mas aí agora deixa eu explicar o lugar que era, porque você está enganado. Não era calçada. Não, é um lugar... Não era na frente da casa da pessoa, era no fundo de uma casa. Depende e na Suíça, nenhum lugar tem cerca. Se a gente for partir desse pressuposto aí, a gente pode entrar na casa de qualquer maluco que não vai ter problema nenhum. Mas eu acho que esse lugar... Mas não tinha cerca, não tinha entrada, a gente subiu por um lugar assim. E eu fiquei com medo de ser uma parada privada, seja de hotel, de qualquer coisa lá, porque na Europa, diferente do Brasil... Não precisa ter uma placa pra falar que não pode. As pessoas têm noção. No Brasil precisa ter uma placa com um cachorro, com uma cerca elétrica pra te falar que você não pode, né? E mas aí enfim, foi essa discussão que a gente teve. A gente ficou discutindo e tal. E aí eu, ao fim dessa discussão, eu subi, mas eu subi contrariado, dizendo, ele inclusive... já tava bolado. Que foi daí que a gente ficou zoando, e a gente zoou até hoje, que eu falei, eu só não queria causar um incidente internacional. Olha que exagero, gente. Quem que ia barrar 2 noivos?
eu te pergunto isso agora. O que eu te falei da calçada é o seguinte: esse lugar é como se fosse uma calçada no sentido de que ninguém sabe se é público ou privado. Então, eu acho que é público. Eu acho que era privado. Que bom que a gente não descobriu. Ai, gente. Porque isso poderia dar um problema. A gente ficou lá, 5 minutos. Mas enfim. Não foi 5 minutos, não. A gente tirou um monte de foto. Amor, a gente tirou umas 10 fotos e vazou. Mas assim que você conseguiu a foto, que aí, fale sobre a foto aí. Mas enfim, eu acho que era público, o Felipe exagerado. A gente teve nossa briga lá, a primeira briga, né? Enfim, aí eu posicionei e falei, fica aí, já que você tá mal-humorado, grilado, bolado. Faz essa cara mesmo aí, eu vou fazer carão, e aí a nossa foto vai ficar tipo modelos do Pinterest. E aí eu coloquei o timer, a gente já tava finalizando também, né, as fotos, já foi o último lugar que a gente tava pensando em ir mesmo. E aí eu coloquei o timer, a gente tirou 4 fotos, as 4 melhores fotos do ensaio inteiro, de 2 horas e tanto, foram essas, porque o Felipe ficou com carão, sem parecer que tava com o intestino preso. E eu fiquei cara de puto. Fica com cara de bolado, mas ficou bonito pra caramba. Eu vivo postando essa foto porque essa foto é perfeita. Tipo assim, ficou... A ponta do Matterhorn ficou parecendo que era de ouro, porque o sol tava batendo. É incrível essa foto. Nossa, ficou sensacional. No nosso álbum, né, eu acho que ela é a foto que termina o álbum, né? É uma das. Mas ela é uma foto de... É uma foto de lâmina inteira. No álbum. E a melhor coisa é que, eu não sei se a gente já falou em algum momento, eu acho que sim, se as pessoas não sabem, a Paula é fotógrafa. O que ela fazia é que ela configurava tudo certinho da câmera. E agora imagina paint this picture, pinta essa imagem na sua cabeça. A Paula de vestido de noiva configurava a câmera no tripé. E eu saía ligava correndo. O timer e ela saía correndo. O Felipe só não fazia nada, só ficava um cara de bolado lá, né? E mas depois... é porque eu não saberia configurar a câmera como você, então mas você pegou eu poderia configurar, falar assim, agora você vai lá e aperta, tá. Entendeu? Mas eu acho que eu nem pensei nisso na hora. Mas eu acabei de lembrar de uma coisa... Gente, a gente não tá brigando, tá? Mas eu acabei de lembrar de uma coisa que eu acho que por causa da nossa Discord, porque Discord de casal dá errado as coisas. A gente já tem experiências na nossa casa de Discords que estragaram eletrônicos. Mas enfim, quando a gente tava descendo desse taludinho, desse morrinho de terra, de grama, né, na verdade, entrou uma abelha debaixo do meu vestido. Você lembra? E eu fiquei tipo assim, gente, pelo amor de Deus, eu não posso tirar a roupa no meio da rua. E eu fiquei sacudindo o vestido lá, tipo, ai meu Deus, tem uma abelha no meu vestido, tem uma abelha. E eu morrendo de medo dela me picar, tipo, imagina. Nossa. E a gente não podia matar a abelha, inclusive, porque é crime matar a abelha na Suíça. Da multa, acho que de 80... Acho que 80... Bom, na Alemanha era 80 euros, eu acho. Ou mais, sei lá. Mas enfim, eu fiquei desesperada. E aí, pessoas passando, né, olhando. Assim, pouquíssimas pessoas passando, porque lá não tem ninguém na rua, né? Isso é até estranho. Mas é isso, entrou uma abelha. A moral da história, não brigue com seu marido. Porque dá errado as coisas. E agora... Pra fechar... Não, vou deixar pro próximo episódio pra contar o fechamento desse dia, porque aí a gente já vai emendar com o dia seguinte. Foi o dia seguinte? Que o quê? A gente foi, Bar e igreja. Foi. Olha a ordem. Então é isso. Então, no próximo episódio a gente vai contar aí, né, o pecado e redenção. Ele tem nem vergonha de falar isso. Mas é isso, gente. Então, tá aí. Se você tiver a curiosidade de ver essas coisas, né, é só seguir a gente no Instagram. Na verdade, seguir eu no Instagram, porque tudo isso está... Não sei se tudo, mas tem muita coisa disso que a gente tá contando aqui. Está nos stories lá, que estão nos... Como que chama aqueles stories? Destaques. Muito bem, obrigado. Estão lá nos destaques do meu Instagram. Então é @lipbxavier, L-I-P-B Xavier. É só olhar no link aí da descrição, que vocês vão conseguir ver. E essas fotos incríveis aí também estão no meu feed mesmo. É só você rolar lá que em algum momento tem foto da gente com uma montanha incrível no fundo. E é isso. Gente, o Felipe esqueceu de falar uma coisa, que ele também escreve sobre a nossa lua de mel, essas experiências que a gente tá contando aqui também de uma forma bem legal no Medium, que é aquela plataforma de redação, de escritores e tudo. Então lá tem várias fotos também, né, se você quiser olhar. Sim, no Medium eu escrevo e aí acaba tendo uma visão bem particular minha, né, porque aqui no podcast nós dois estamos discutindo e tal, mas lá acaba sendo uma parada mais introspectiva e de coisas que eu estava experimentando e sentindo lá, mas são mais minhas, e para isso você precisa falar inglês e ler inglês, porque os textos estão verdade. em inglês. Aí, então, gente, já vai aqui no link da descrição, já pega os links dos nossos
cursos aí, dos cursos que a gente indica e aprende inglês pra você. De um curso só, no caso, que a gente indica, mas é isso aí. É isso. E se você gostou desse podcast, comenta aí no nosso Instagram, @coffeexpodcast, e sigam a gente, manda pra galera aí e acompanhe os outros episódios pra você conseguir pegar todas essas referências que a gente vai citando aí pra você continuar acompanhando com a gente. Agora é oficial, toda primeira quinta-feira de cada mês sai um episódio da nossa Eurotrip. Então tá saindo nessa quinta-feira, dia 7 de outubro, e nas próximas quintas-feiras, primeiras quintas-feiras dos meses aí, a gente vai continuar com os nossos papos de Eurotrip, que eu tinha prometido que ia ser uma vez por mês, agora eu vou cumprir. Beleza, gente? Despeça-se dos nossos ouvintes, meu amor. Muito obrigado por ficarem até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E talude é público. Ai, tá bom. Abraço. A parada do trilha, é bom a gente explicar. Se você não escuta o podcast do GugaCast, que é um podcast super famoso e tal, tem um episódio lá que eles falam essa zoeira aí da trilha. Eles leem histórias de ouvintes. Aí tem um ouvinte que conta uma história de trilha. E eu não lembro da onde surge a piada, mas toda vez que eles falam trilha, eles falam trilha. É porque eu acho que a história era muito treta. Era muito zoada a história. Tipo assim, absurdo, sabe? Eu acho de perigoso, né? De perigoso, aí eles e a família não tá nem aí um com o outro, e eles irem mesmo assim, então eles colocaram um tom meio cômico. E aí toda vez que falava trilha, a gente começava a rir. Então, na verdade, o trilha era um tom meio tenebroso, né? Tipo, pra ser tipo uma parada tipo trilha. Mas ficou muito engraçado. Aí a gente, toda vez que fala trilha, a gente fala trilha. Entendeu? E é isso, escutem o GugaCast, que é legal também, gente. Este podcast foi editado por Orelha, o Estagiário. Edições de podcasts e criação.